Os homens esquecem mais rapidamente a morte de seu pai do que a perda de sua fortuna. Nicolau Maquiavel. Essas palavras, ditas com uma precisão implacável, não vêm carregadas de cinismo, mas de uma compreensão crua da natureza humana. Maquiavel não estava tentando confortar. Ele estava nos alertando sobre algo que poucos de nós têm coragem de encarar. No reino do poder, a amizade é uma ilusão e a confiança é uma sentença de morte. Vivemos em um mundo onde a ideia de que seremos recompensados pela nossa bondade e lealdade parece reconfortante. Acreditamos que, se subirmos com honestidade, seremos reconhecidos e aplaudidos. Mas a realidade é bem mais cruel. Ela se esconde nas sombras, esperando a oportunidade de nos golpearmos pelas costas. E isso não é um delírio, mas uma lucidez dolorosa. Maquiavel não escreveu para suavizar os corações. Ele escreveu para nos despir da ingenuidade. As palavras dele não foram um consolo, mas um alerta que atravessa os séculos. Quantas vezes você já testemunhou a amizade se transformar em oportunismo? A parceria virar ameaça? A confiança se converter em chantagem emocional? O que vemos ao redor é um grande palco, onde as melhores performances não estão em teatros, mas em escritórios, reuniões familiares e redes sociais. Todos encenando, sorrindo, enquanto calculam o que podem tirar de você antes de descartá-lo como um objeto inútil. O que estamos compartilhando aqui não é apenas uma análise maquiavélica do poder, mas um espelho sombrio que você pode hesitar em olhar, mas que precisa ser encarado. Não somos imunes a isso. Todos nós, em algum momento, já fomos o lobo com pele de cordeiro. Mas, se somos sinceros, sabemos disso. Ninguém é realmente confiável, não de forma incondicional. Isso não é um convite ao cinismo, mas um chamado à consciência. Neste mundo, até os afetos podem se tornar mercadoria. Não se trata de rejeitar a humanidade em nós, mas de reconhecer a astúcia necessária para sobreviver. As palavras de Maquiavel podem soar amargas, mas, em sua essência, elas são libertadoras. A verdade raramente é doce. Mas vamos além, mais profundo ainda. Desde a infância, nos ensinaram que a amizade é uma âncora segura, que o amor e a lealdade podem nos salvar. Essas narrativas estão tão enraizadas em nossa cultura que as acreditamos como se fossem verdades universais. No entanto, o mundo real não é feito de heroísmo, mas de interesses, onde alianças são frágeis, promessas são efêmeras e o afeto muitas vezes tem um preço escondido. Em O Príncipe, Maquiavel não apresenta uma visão cínica, mas revela a crua realidade das interações humanas. Para ele, a amizade não era um valor ético, mas uma tática. E como qualquer tática, ela tem um prazo de validade. Ela é útil enquanto serve ao poder, mas após isso, não passa de um sentimentalismo inútil. É difícil admitir, mas a necessidade de acreditar na amizade verdadeira nos cega para a realidade da conveniência. A ilusão de amizade no jogo do poder serve para suavizar, para criar um senso de segurança temporário. Ela acalma, nos faz acreditar que estamos juntos em um nós contra o mundo. Mas Maquiavel nos alertaria que essa ilusão nos enfraquece. No jogo do poder há apenas um eu, e os outros estão ali sorrindo enquanto aguardam o momento de agir. Esse jogo não se limita ao mundo da política ou dos grandes impérios. Ele se manifesta em todos os aspectos de nossa vida cotidiana. Nos negócios, nas relações, até entre aqueles que se dizem amigos íntimos. Enquanto você for útil, você será apreciado. Quando deixar de ser um trunfo, você será descartado sem remorsos. A traição é uma faceta amarga do poder, mas ela raramente vem de onde esperamos. Em vez de uma facada traiçoeira, ela chega com um sorriso, com palavras doces e gestos gentis. Mas quando o jogo muda, o sorriso se torna uma arma, e a traição
aparece silenciosa, mas mortal. Maquiavel entendia que a traição não é uma falha moral, mas uma estratégia calculada. Na guerra pelo poder, é necessário ser tanto a raposa quanto o leão. A boa-fé não garante sobrevivência. É necessário saber identificar os perigos antes que se tornem fatais. A amizade, no contexto do poder, é um jogo, e os papéis podem mudar com uma rapidez alarmante. Em um momento, você é o aliado, no seguinte, é o alvo. A lealdade é uma moeda que circula entre aqueles que têm algo a ganhar, e se você não mais oferece valor, será facilmente substituído. O mundo está cheio de amigos alugados, que desaparecem assim que o preço da lealdade se torna alto demais. A lição de Maquiavel é clara. No jogo do poder, a verdadeira confiança não reside em outros, mas em sua própria habilidade de se proteger, de entender as regras, de se manter impenetrável. Não se trata de ser um monstro, mas de ser consciente das armadilhas e da natureza volúvel das alianças humanas. Quando você entende isso, pode viver sem ilusões, navegando com mais clareza por um mundo onde as relações, até as mais íntimas, têm preço. Em todo poder, há uma troca, uma transação. Mas quando se trata de amizade, essa troca é disfarçada, velada, camuflada sob a ilusão do afeto e da solidariedade. Maquiavel sabia disso. Ele não via as relações humanas sob uma ótica idealista, mas como um jogo de forças. Um amigo pode ser, ao mesmo tempo, alguém em quem confiamos e alguém que, inconscientemente, manipula ou pode ser manipulado. A amizade, em sua essência, é uma troca. Se não há poder, não há amizade. Pode-se até argumentar que é isso que a torna tão atraente e perigosa ao mesmo tempo. A história está repleta de exemplos de traição entre aqueles que se consideravam amigos. Quem não lembra da famosa cena em que Bruto, um dos mais próximos aliados de César, o mata nas escadas do Senado? Ele acreditava estar agindo em nome do bem maior, mas para César era a maior das traições. E a pergunta que surge é: o que é a amizade senão uma relação de interesse? Pode-se argumentar que Bruto, ao trair César, estava apenas buscando fortalecer sua posição. A amizade, então, se revela como uma estratégia, não uma entrega incondicional. A solidão no poder não é apenas uma consequência, é uma condição. Maquiavel, que escreveu para aqueles que buscavam conquistar e manter o poder, sabia que, ao escalar a montanha do sucesso político, o indivíduo se afastaria da humanidade. Ele se afastaria daquilo que consideramos amizade. No entanto, não é apenas o príncipe ou o monarca que experimenta essa solidão. Cada um de nós, ao buscar algo grandioso, paga um preço por isso. O filósofo Schopenhauer nos fala sobre a solidão existencial. Quando buscamos respostas profundas sobre a vida, muitas vezes nos vemos distantes de nossos amigos, afastados de uma conexão genuína, à medida que as respostas que encontramos nos isolam ainda mais. Mas o poder não é exclusivo de reis e governantes. Ele permeia as relações cotidianas. Quando você entra em um novo ambiente de trabalho, por exemplo, os relacionamentos não são construídos apenas com base na simpatia. As amizades se formam muitas vezes para garantir uma posição, uma vantagem. O mesmo se aplica às redes sociais, onde a amizade pode ser uma moeda de troca para aumentar sua visibilidade, status ou influência. O jogo de poder nunca para, ele é apenas reconfigurado. Maquiavel não estava falando apenas de monarcas, ele estava falando de todos nós, em qualquer contexto onde as relações humanas se estabelecem. Quantas vezes vimos amigos próximos jogarem com as aparências, oferecendo favores, mostrando um comportamento altruísta, enquanto secretamente estavam acumulando favores ou buscando alguma vantagem? Isso é uma prática comum, algo que até a psicologia comportamental estuda.
a tendência de esconder intenções reais sob uma fachada de amizade genuína. Maquiavel, ao entender a natureza humana, percebeu que as relações mais poderosas eram aquelas baseadas não na confiança, mas na habilidade de manipular as percepções. A verdadeira amizade exige um grau de vulnerabilidade que poucos estão dispostos a oferecer. Talvez a lição mais dura que podemos tirar das ideias de Maquiavel e de outros pensadores sobre poder e amizade seja esta: reconhecer que as dinâmicas de poder estão em toda parte, até nas relações mais íntimas. Mas isso não significa que devemos aceitar a manipulação ou a traição como algo inevitável. Pelo contrário, entender essas forças pode nos ajudar a buscar relações mais autênticas, a discernir quando estamos sendo manipulados e a encontrar amigos que realmente compartilham de nossas preocupações e sonhos. A verdadeira amizade não é construída no medo ou na vantagem, mas no respeito mútuo e na vulnerabilidade.